Eu me lembro, certa vez, que uma senhora foi falar comigo e disse, olha, professor, eu gostaria muito que meus filhos estudassem aqui, mas disse que vocês gostam de levar para a igreja de vocês e eu não queria que meus filhos assistissem o culto de vocês. E o que é que eu faço? Eu disse, vamos fazer o seguinte, a senhora vem, a senhora não matricula seus filhos, vem assistir um dia, não marca o dia de vir não. E quando a senhora vier, eu lhe levo lá na igreja, a senhora assiste. Se a senhora gostar, bem. Se não gostar, tá bom. E um certo dia ela veio, e era na hora que nós estávamos, eu tinha marcado o horário de culto, e ela, quando chegou, eu a introduzi na igreja, ela sentou no banco lá atrás, e nós cantamos aqueles corinhos com a professora, corinhos dirigidos, depois a história bíblica. Quando terminou, ela disse, professor, o que o senhor ensina aqui é isso, pois é isso que eu quero para meus filhos. Quando eu assumi a direção do Ginásio Batista do Cariri, antes eu já era o diretor da Escola Primária Batista. E é interessante que para assumir aquela escola foi quase que à força, eu não queria, mas a dona Florence Wilson, estava se mudando para os Estados Unidos, ela tentou me convencer de todo jeito que eu deveria assumir aquele trabalho. Eu andei dando algumas desculpas, mas ela disse, não, você vai ter de ficar, tem você e você precisa ficar. E eu fiquei. E depois assumi também, primeiro como professor do Ginásio Batista do Cariri, e depois eu assumi de vez a direção do ginásio. E tinha uma meta, minha meta era o seguinte, que a escola fosse a continuação da igreja nas casas, nos lares de todo o povo de Juazeiro. A minha história com a primeira igreja batista de Juazeiro do Norte começou direta e indiretamente através do Colégio Batista. Indiretamente, pelo fato de, quando minhas irmãs mais velhas, uma vez que eu sou o caçula da família, estudaram aqui, elas vieram a conhecer o Evangelho através desse ministério e, consequentemente, me traziam para a igreja juntamente com elas. Diretamente, porque eu também estudei aqui no Colégio Batista e pude, de certo modo, sofrer as suas influências, né? Tanto no que se refere à educação propriamente dita, quanto também à educação cristã, que desde cedo já era uma marca destacante aqui no atuar pedagógico da escola. E isso, por demais, foi importante na minha vida. Eu fui crescendo, na realidade, aqui, nesse ambiente da primeira igreja. Então, era dessa maneira que os meninos, os alunos, levavam para casa os corinhos que eles aprendiam, as histórias bíblicas que eles aprendiam. E, através desse ministério desempenhado pela escola, com esta finalidade, eu posso dizer que milhares de jovens, de crianças, levaram o Evangelho para dentro dos seus lares e nós vimos resultados depois, pessoas se convertendo, outros se converteram fora. Eu tive até caso de aluno que era um descrente, depois me telefonou, me escreveu do Maranhão dizendo que era pastor, tinha se convertido, agora era pastor, etc. Então nós fizemos um trabalho voltado exatamente para a evangelização através da escola e foi isso a parte positiva que eu achei no meu ministério ali em Juazeiro do Norte. Eu iniciei minha trajetória de educação aqui, passei um tempo fora, mas concluí meu ginásio aqui também no Colégio Batista. Na época nós não tínhamos ensino médio, então eu fiz meu ensino médio em outra escola e tudo mais, mas
é inegável que esse Ministério de Educação, que é mantido pela Primeira Igreja Batista de Juazeiro, teve um papel preponderante, fundamental, não só na minha vida, como na vida de outros. Então, a Primeira Igreja, eu acho que o seu ponto crucial, falando especificamente da Primeira Igreja, foi através da educação, através do Colégio Batista. Você encontra pessoas hoje, difícil encontrar uma família, alguém que não tenha passado pelo Colégio Batista. Dificilmente. Pessoas das mais diversas profissões, médicos, empresários, juízes, né? Pessoas do comércio, cidadãos e donas de casa, pessoas simples mesmo, que passaram por aqui. Então, a influência da Igreja Batista, através do Colégio Batista também, para com a população de Juazeiro, foi uma influência, eu tenho certeza que marcante. E é marcante ainda hoje, porque de vez em quando a gente recebe essas pessoas aqui, alguns até já morando fora, muito longe, e vem aqui, eu vim relembrar o meu tempo de criança, de juventude, quando por aqui eu passei, e vem conhecer a escola e muitos deles se emocionam. Então eu acho que de modo muito simples, a Primeira Igreja contribuiu grandemente para com a formação de pessoas e com o Evangelho também, mas não só com o Evangelho, com os valores da vida, com os princípios que norteiam a forma melhor de se viver. E essas pessoas reconhecem isso, né? O valor. Eu mesmo já visitei pessoas no leito de morte que passaram por essa escola e que recitaram versículos, que aprenderam quando crianças. Então, como eu falei anteriormente, é difícil você conseguir enxergar todo o benefício que foi feito. Atualmente, eu não só estou no Ministério da Igreja como pastor, mas também estou diretamente ligado ao Ministério de Educação da Igreja, ao Colégio Batista. E nesse espaço educacional, a gente pode ter acesso e influência à vida de muitos jovens, de muitas crianças que vêm até nós com dezenas de problemas e a gente tenta ajudar aconselhando, tenta ajudar colocando-se ao lado, colocando-se como amparo, tenta ajudar principalmente com a pregação do Evangelho, né, falando de Cristo para cada um deles. Você fala no Colégio Batista, então todo mundo associa, e Zé Orlando? Cadê Zé Orlando? Né? Então quem não conhece Zé Orlando, um cidadão que deixou uma marca de um testemunho, de um homem manso, de um homem pacato, que contribuiu com a educação grandemente da cidade de Juazeiro do Norte. Ele era aquela figura sisuda, aquela figura sisuda, né? Ele, como diretor do Colégio Batista, foi meu diretor por alguns anos, aqui na escola, e assim, ele sempre tinha aquela postura bem sisuda, bem firme, assim, de impor o respeito, né, aos alunos. Então, quando ele entrava em sala de aula, todo mundo ficava no mais estrito silêncio, né? Nós não gostávamos quando faltava professor, porque sabíamos que, na maioria das vezes, era ele que ia entrar, ia dar aula de português e ensinava bem. Mas era o diretor, né? Então, tinha aquela coisa. Mas, na igreja, ele também era essa figura serena, essa figura bem, sabe, uma pessoa bem estável, uma pessoa que, de forma simples, apesar de toda a influência, do campo de influência que ele podia ter, uma pessoa que sempre foi cooperador com os pastores, né? Sempre estava ao lado dos pastores e nunca, pelo menos eu não tenho na lembrança e não conheço nenhum momento em que a figura dele veio a ser um tropeço no ministério pastoral da igreja. Então, foi um exemplo muito forte, né? Muito firme aqui para a minha vida. Eu desejo que a igreja continue com seu ministério, que os membros atuais, os irmãos, possam fazer um elo entre o passado e o presente e ver que realmente foi de grande valor aqueles irmãos que já se foram, outros que ainda estão vivos e que foram testemunhas ali em Juazeiro do Norte com todo o seu trabalho e que o resultado de hoje da igreja
corresponde à fidelidade, ao trabalho e ao testemunho daqueles irmãos que a grande parte deles já estão com o Senhor. Eu desejo que a igreja tenha muito sucesso com os pastores, com os irmãos que estão à frente do trabalho e possam divulgar a palavra de Deus em Juazeiro do Norte. São esses os meus votos, essa meu desejo para a igreja.